Olá meninas, olha eu aqui de novo. Então, gente, eu resolvi fazer um vídeo contando sobre o que é um útero de Delfo. A maioria das pessoas não sabe o que é e do que se trata. Eu fiquei bem 17 anos tentando engravidar. Quando meu filho nasceu, o Felipe, eu não sabia que eu tinha útero de Delfo. E o médico também não descobriu que eu tinha útero de Delfo, porque o primeiro ultrassom que eu fiz do meu filho, ele já tava grande, a minha barriga eu já tava com 3 ou 4 semanas, então o útero já tava grande, então tampou o outro. Gente, eu vou explicar pra vocês o que é o útero de Delfo. O útero de Delfo é assim, o útero da gente, parece um punho fechado e ele é inteiriço, né? Um punho fechado inteiriço. O útero de Delfo, ele é um útero dividido, mas dividido mesmo, tanto por dentro, então é como se fosse dois úteros, mas só que cada pedaço dele tem uma trompa. Então, quando esse daqui, ó, como se fosse assim, quando esse daqui menstrua nesse mês, esse daqui não menstrua. Então, esse menstrua, esse não menstrua. Aí passa o outro mês, esse não vai menstruar e esse vai menstruar. Então, cada um tem uma trompa. Então, cada trompa, cada útero vai expelir um óvulo a cada 2 meses. Então, por que o médico proíbe a pessoa que tem útero de Delfo a não fazer sexo durante a gestação? Porque é bem capaz de você engravidar do outro útero. Então, eles pedem, se você tem útero de Delfo, eles pedem para não fazer, se fizer tem que usar preservativo, para não engravidar do outro, porque engravida mesmo, gente. Outra coisa, o útero de Delfo também, ó, eles são assim, né, é um útero dividido em dois, como se fosse assim, dividido, um útero, e cada útero tem um colo. A maioria das mulheres tem um colo só, né? Um útero, um colo. Então, quem tem útero de Delfo vai ter dois colos. Então, você vai ter duas entradinhas na sua vagina, por cada útero. Então, esse é uma pessoa que tem útero de Delfo, que é o meu caso. Eu fui descobrir tarde, eu não sabia que eu tinha útero de Delfo. Eu sentia muitas dores quando eu ia ter relação, né? E eu não sabia por quê. Eu fui saber agora, quando eu tive um aborto, que eu fui saber que eu tinha útero de Delfo. Aí o médico falou assim, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, eu acho que você tem útero de Delfo, a gente vai fazer um ultrassom para verificar isso direito. Aí ele fez o ultrassom e fez o toque e viu que eu tinha um septo vaginal, então isso indica que eu tinha 2 colos de útero, então eu tinha o útero de Delfo. E cada útero era dividido, né? E cada um tem uma trompa. Então, como ele é um útero dividido, como o útero da gente é um punho fechado, então ele é dividido, então ele dividiu e ficou pequeno. Então, por isso que quem tem útero de Delfo não dá à luz a um parto até 40 semanas. O máximo que vai até 35. Se for até mais, é muito milagre, gente, porque o útero é super pequeno e você começa a perder líquido a partir das 30 semanas. Foi isso que aconteceu comigo, com meu filho. Mas só como o médico não sabia que eu tinha útero de Delfo, então ele achou que era assim, que era uma coisa normal que estava acontecendo comigo e eu estava tendo um parto prematuro por ter, né? Eu não sei o que passou na cabeça dele porque ele não me falou nada. E dizem que era o melhor médico daqui da minha cidade. E hoje para mim ele é o pior, que ele não descobriu isso. Então, a maioria das pessoas que tentam engravidar tem um porquê que não engravida, né? Umas têm ovários policísticos, outras têm probleminha, cisto, que não pode engravidar. O meu problema era este, eu tinha útero de Delfo. Mas não é que porque me impedia,
não te impede de ter filho, gente. Acontece que é muito difícil de você acertar o que tá ovulando. Então, é tipo assim, é como se apostar uma coisa que você não sabe, entendeu? É tipo uma aposta. Se você ter útero de Delphi, é tipo você fazer uma aposta naquele, se aquele vai ovular esse mês ou não. Então, se você tem dois canais dois colos de útero, então você tem que apostar num desses dois para ovular, né? Então eu pensava assim, eu ficava apostando, acho que no errado, gente, porque eu fiquei 7 anos sem engravidar. Eu tentei, eu juro que eu tentei. E quando eu já tava perdendo as esperanças, eu consegui engravidar. Do nada, assim, engravidei uma atrás da outra, né? Porque eu perdi um, depois eu engravidei de novo desse que eu tô agora. Então, para quem não sabe, essa é a minha explicação, não sei se ficou boa, mas esse é uma pessoa que tem útero de Delphi, é mais ou menos assim. Então, espero que vocês entenderam. E um beijo para todas vocês que estão tentando, gente, que eu sei que é ser uma tentante, que eu fui tentante por muito tempo, eu vi os vídeos eu assisti os vídeos de todo mundo. Eu não fazia vídeo, eu fui fazer vídeo depois que eu engravidei. E eu tive, depois que eu engravidei, que eu tive certeza que eu estava grávida mesmo. Mas mesmo não estando grávida, quando eu estava tentando, eu assisti os vídeos das pessoas que estavam tentando e eu chorava muito, porque eu também estava na mesma situação que elas. E é muito difícil, eu sei que é muito difícil você querer uma coisa e você não poder. Eu ainda quero fazer um vídeo explicando para vocês a minha história, porque às vezes eu explicar agora não vai adiantar. Mas eu quero fazer um vídeo ainda explicando para vocês porque eu queria tanto esse segundo filho. Gente, um beijo para todos vocês, para as tentantes. Também eu queria parabenizar vocês, né, por fazerem vídeos, porque eu não tinha coragem de fazer vídeo tentando. Eu queria parabenizar vocês e eu espero que todos vocês consigam engravidar. E, gente, eu tô meio lesa hoje, mas eu queria mandar um beijo para todas vocês também que me assistem. E até mais, gente. Um beijão.